Então, nessa manhã, nós refletiremos a respeito sobre como lidar biblicamente com medo e ansiedade, nesse texto aqui de João, no capítulo 14, e vamos realizar mais uma vez a leitura alternada da Palavra de Deus, dos versículos 1 até o 14, eu, os ímpares, e a igreja, os versículos pares. João 14, assim diz a palavra do Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É aqui a leitura da palavra do Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez, nós chegamos diante de Ti, Senhor, para clamar pela Tua iluminação, Senhor. Ó Deus, abre os olhos do nosso coração para contemplar as verdades da Tua palavra, e traga a nós, Senhor amado, o consolo e a esperança que tanto necessitamos de Ti. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos pela Tua palavra. Amém. Nosso país, há uma parte da população que está passando por momentos terríveis. Imagine as pessoas que perderam suas casas, perderam familiares, estão vivendo em alojamentos ou até mesmo junto com os familiares. Quando nós paramos e olhamos para situações como essa, nós paramos para pensar, não sei se você para pensar nisso, e se fosse comigo que isso tivesse acontecido? Como que será que nós nos sentiríamos? E quando a gente para olhar para notícias como essa e outras que nós vemos pelo mundo, o nosso coração, ele se enche de medo e se enche de ansiedade. Porque o medo e a ansiedade, eles dizem respeito à maneira como nós reagimos às coisas que estão acontecendo fora de nós. E os discípulos de Jesus, no momento quando Jesus entrega essa palavra para eles, eles estavam com o seu coração angustiado. Eles estavam com o seu coração atemorizado diante das coisas que eles viam que estavam para acontecer. E diante disso, Jesus Cristo vem ali trazer uma palavra de conforto ao coração deles, e vem também aqui para nós, hoje, 2000 anos depois, a nos dar a palavra de esperança,
para nós lutarmos biblicamente contra o medo e contra a ansiedade. E a resposta que Ele nos dará aqui, e que nós tanto necessitamos, ela está centrada na pessoa de Cristo Jesus. E nós veremos isso daqui neste texto, com 3 coisas que nós precisamos crer com todo o nosso coração, se nós desejamos viver como vencedores diante da realidade do medo, da ansiedade, da angústia que muitas vezes cerca a nossa existência, a vida neste mundo mau. Jesus Cristo, aqui nessa porção do Evangelho de João, Ele já havia falado com os seus discípulos que Ele estava para morrer. Nós vemos que acontece ali a entrada triunfal, Ele está para celebrar a Páscoa com seus discípulos, Ele lava os pés deles. Ali é apresentado o traidor, Judas. Jesus Cristo dá um mandamento para que eles amassem, servissem uns aos outros. E Pedro, em meio à empolgação toda, diz que nunca negaria Jesus. E nós vemos que Jesus diz, olha, por 3 vezes você me negará, Pedro. Então os discípulos, eles estavam ali diante da realidade de que aquele Messias, que eles imaginavam que havia entrado triunfantemente em Jerusalém, estava dizendo que iria morrer, que eles iriam ficar sozinhos. Um deles ali, eles perceberam que era um traidor, Judas, que estava presente. Jesus Cristo, diante desta realidade, vem trazer essa palavra de conforto para os seus discípulos e para nós hoje. E ele começa dizendo aqui que o coração de vocês não fique angustiado. Se você pegar numa outra tradução, que é na NVT, você vai ver que está escrito o seguinte: não deixe que o seu coração fique aflito. Veja, isso é mais fácil falar para nós seres humanos do que nós fazermos, não é verdade? É fácil dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Mas o que Jesus Cristo ele vem aqui nos mostrar? E a primeira lição que nós devemos aprender deste versículo da palavra de Deus é que se nós desejamos vencer a luta contra o medo e contra a ansiedade, nós precisamos crer na presença de Cristo Jesus em nossa vida. Olha só o que o texto diz, depois de dar esta ordem imperativa, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Esta ordem que Jesus Cristo dá, ela é de fundamental importância para os discípulos e para nós hoje, porque para eles, a realidade que eles tinham diante deles era uma realidade de que estamos para ficar sozinhos, o que será de nós? O nosso mestre vai morrer, o nosso mestre vai embora, e aí o que acontecerá com o estabelecimento do reino do Messias? Os discípulos, eles estavam ali há 3 anos andando com Jesus, mas eles estavam focando e olhando para a situação. E Jesus Cristo vem tirar os olhos dele da situação e diz, olha, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quando nós paramos e olhamos para o mundo ao nosso redor, o que nós vemos? Tragédia, nós vemos violência, nós vemos sofrimento, nós vemos mentira, como os discípulos viram na vida de Judas, por exemplo. E quando nós paramos a olhar para essas coisas, a realidade do mundo caído, ela despenca diante de nós. E o problema é que quando nós focamos os nossos olhos nas adversidades, em nossos problemas, o nosso coração ele ficará angustiado. O nosso coração ele fica angustiado porque nós nos vemos impotentes diante dos males que nos assolam. Quando nós nos deparamos diante da morte, nós nos vemos impotentes diante da morte. O que nós podemos fazer contra a morte? Quando nós olhamos essas chuvas que estão acontecendo ali no sul, nós vemos que as pessoas nos seus esforços, o exército ali construindo ponte para tentar unir as porções de terra, nós vemos que a água vem e leva tudo embora. Quando nós olhamos diante da realidade, da fúria desta criação que sofre com os efeitos do pecado, nós nos sentimos impotentes, porque nós somos seres limitados. Mas o que nós precisamos fazer é o que Jesus Cristo nos conclama aqui:
vocês creem no Pai, creem em Deus, creiam também em mim. Nós nos sentimos angustiados, meus irmãos, se nós formos sinceros e olhar para o nosso coração, é porque, na realidade, nós nos atemorizamos, nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos, porque no fundo, nós não cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente conosco. Nós não cremos que Ele está presente conosco, e diferentemente dos discípulos que viviam neste momento, onde ainda Jesus Cristo não havia morrido, não havia ressuscitado, nós temos a promessa que Ele nos deu, de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Observe, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, nós participaremos do sacramento que o Senhor estabeleceu para nós. Quantas vezes nós participamos da ceia do Senhor completamente alheios da presença de Cristo? Diferentemente de outras denominações que creem que o pão e o sangue se transforma no corpo e no sangue de Cristo Jesus, ou ainda outras que creem que o corpo de Cristo está fisicamente e espiritualmente presente, o que nós cremos? Nós cremos que Jesus Cristo está espiritualmente presente aqui conosco. Só que às vezes nós estamos participando, por exemplo, da ceia do Senhor, mas nós participamos com indiferença, não discernindo o corpo. Nós participamos meramente como um memorial. E essa prática que temos do culto, ela se estende para outras partes da nossa vida. E diferentemente da igreja, quando nós estamos aqui vendo, ouvindo a palavra de Deus, estamos confortados aqui dentro, quando nós saímos para o mundo, nós nos deparamos com a dureza do mundo caído. E diante da dureza do mundo caído, se nós não tivermos a certeza da presença de Cristo Jesus conosco, nós sucumbiremos. Nós cairemos diante do medo, nós cairemos diante da ansiedade, nós cairemos diante da angústia, e é por isso que a palavra de Jesus para os seus discípulos e para nós aqui hoje, ele começa dizendo: creiam também em mim. Você crê que Jesus Cristo está presente aqui nessa manhã? Você crê que Jesus Cristo, Ele está presente na sua vida, mesmo quando tudo ao redor parece negar isso? Pense nas pessoas do Sul. Não foram unicamente pessoas que não são cristãs ou até mesmo ateus que perderam tudo. Há muitos irmãos nossos que perderam familiares, que perderam suas casas, igrejas que foram afetadas e destruídas. Se isso tivesse acontecido conosco, será que nós depositaríamos a nossa confiança em Cristo Jesus? Ou será que nós olharemos para as circunstâncias ao nosso redor? Porque se nós desejamos vencer a luta contra o medo e contra a ansiedade, contra a angústia que nos cerca, a palavra que o nosso Jesus Cristo nos dá aqui hoje, primeiro é: não deixe que o seu coração fique aflito. Esta ordem não é uma ordem de autoajuda que algum livro está dando, ou até mesmo eu que estou dando para te animar, mas é a própria palavra de Cristo Jesus. Jesus Cristo nos ordena nessa manhã: não deixe que o seu coração fique aflito. Ao invés de deixar-se dominar pela aflição, pelo medo, Ele coloca aqui: creia também em mim. Você crê em Cristo Jesus? Porque essa é a primeira coisa que a palavra de Deus aqui nos exorta para nós que desejamos vencer esta luta contra o medo e a ansiedade que muitas vezes nos paralisa. Mas há uma segunda coisa importante que nós veremos na sequência dos versículos, que a palavra de Deus, ela nos exorta, é que se em primeiro lugar nós precisamos crer na presença de Cristo Jesus na nossa vida, em segundo lugar, nós precisamos crer nas promessas que Jesus Cristo nos faz. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Observe, diante da situação do coração angustiado dos discípulos, Jesus Cristo não promete para eles que os tiraria daquela situação.
Jesus Cristo não promete para eles alguma coisa relacionada com os problemas, mas o que Jesus Cristo faz? Ele volta os olhos dos seus discípulos para as coisas eternas. Ele volta os olhos dos seus discípulos para aquilo que não pode perecer. Ele volta os olhos dos seus discípulos para a casa do Pai. Ele diz para os seus discípulos: não deixem que o coração de vocês fique aflito, creiam em mim, porque eu tenho promessas para vocês, e a promessa que eu tenho para vocês aqui, é que na casa de meu Pai, há muitas moradas. Às vezes essas palavras, elas não mexem com o nosso coração, que às vezes a vida, ela está boa demais aqui na terra, e quando a vida, ela está boa demais, nós achamos que o nosso lar é aqui. Então nós clamamos para o Senhor para que Ele nos dê condição financeira, boa condição financeira, que Ele nos dê coisas, que Ele nos dê relacionamentos, e nós achamos que a nossa felicidade, que a nossa existência, ela se reduz às coisas que nós podemos desfrutar aqui na terra. Mas quando Jesus Cristo, Ele fala para os seus discípulos de que na casa do meu Pai há muitas moradas, e Ele diz: olha, se não fosse assim, eu já teria dito para vocês, e Ele diz: eu vou preparar um lugar. Jesus Cristo está dizendo que a nossa existência, ela não se limita unicamente a esta vida que nós estamos experimentando. Há algo a mais esperando por nós. E Jesus Cristo não está dizendo aqui que Ele iria para o céu para construir casas, mas Ele está dizendo, fazendo uma referência à sua obra redentora. Porque nós vemos em outra parte da palavra de Deus, que um dia Ele dirá para os seus discípulos: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aquilo que o Senhor preparou para nós está pronto desde a fundação do mundo. Mas o que Jesus Cristo diz para os seus discípulos, Ele está mostrando ali para eles: é necessário que eu vá preparar esse lugar. E a referência que Jesus Cristo estava fazendo aqui, é que era necessário que Ele morresse e que Ele ressuscitasse, para que nós tivéssemos acesso à casa do Pai. E Ele diz: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Se a sua esperança, ela se resume unicamente a esta vida, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele estava escrevendo para corrigir um erro existente entre aqueles crentes, de que alguns estavam negando a realidade da ressurreição do corpo. E Paulo fala: olha, se a nossa esperança, ela se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dentre os homens. Porque sem a ressurreição, a nossa fé é vã, nós permanecemos mortos nos nossos pecados, e aqueles que morreram, eles estão perdidos sem Cristo. Mas o que Jesus Cristo, Ele faz para os seus discípulos? Ele coloca para eles uma promessa, e dizendo que: olha, na casa do meu Pai há moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei, eu estarei com vocês, para que, quando tudo isso acontecer, eu os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Hoje nós desfrutamos do privilégio de estarmos unidos a Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que haverá um momento, como nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 21, onde não haverá mais a separação entre céu e terra. Porque lá nós viveremos o novo céu e na nova terra, desfrutando plenamente da presença de Cristo Jesus. Porque o Deus tabernaculará, o Deus habitará conosco. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e todos os nossos inimigos, e o último inimigo a ser vencido, a morte, serão eliminados de uma vez por todas. E eu pergunto a você: o que tem te trazido medo e ansiedade? São as coisas aqui dessa vida? Porque muitas vezes nós nos sentimos atemorizados e ansiedade por conta da possibilidade que nós temos de perder o emprego. Ou às vezes nós sofremos medo e ansiedade porque nós desejamos tanto uma determinada profissão.
tanto um determinado salário, tanto um determinado carro, uma casa ou um relacionamento. Mas a realidade é que todas essas coisas, por melhores que elas sejam, e por boas que elas sejam quando nos são concedidas pelo próprio Deus, que concede coisas boas aos seus filhos, essas coisas um dia elas perecerão. O relacionamento que você tem, um dia ele acabará por conta da morte. O emprego que você tem, você um dia pode ficar sem esse emprego. O dinheiro, nós sabemos que muitas vezes ele, quer por nossa má administração, quer pelos problemas econômicos, ele desaparece. Mas o que a palavra de Deus ela está chamando a nossa atenção é para que o nosso coração, ele não fique nas coisas deste mundo, mas que nós olhemos para a promessa que o Senhor nos tem colocado, de que Ele já preparou um lugar para nós, de que Ele já preparou esse local para nós, e Ele nos receberá, e nós estaremos para sempre com Ele. E a pergunta que eu tenho para você, nesse momento, para onde o seu coração está olhando? Para as coisas daqui da terra, ou para as coisas do céu, para as coisas do alto, onde Cristo está? Porque se você deseja vencer a luta contra o medo e a ansiedade, em primeiro lugar, você precisa crer na presença de Jesus Cristo na sua vida. Em segundo lugar, você precisa crer nas promessas de Deus, sabendo que o que Jesus Cristo, Ele nos dá como seu consolo, o consolo que Ele nos dá é apontar os nossos olhos, o nosso coração, para a casa do Pai. Sabe por que nessa vida nós temos de passar por dificuldades, por provações? Nós precisamos passar por isso, para que nós saibamos que nós somos peregrinos neste mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós temos a cidadania brasileira, tudo, mas a nossa pátria é uma pátria eterna. Nós vemos que Abraão viveu ansiando por esta pátria celestial. Saiba que o mundo, ele não pode trazer nenhuma satisfação para nós, e é por isso que nós precisamos viver no presente, com os nossos olhos voltados para o futuro. Nós precisamos viver no presente, com os nossos olhos voltados para o novo céu e a nova terra, que o nosso Senhor Jesus Cristo preparou para nós, e que nós um dia herdaremos com Ele. Você tem se apegado às promessas de Deus? Você tem se apegado às promessas de Cristo Jesus, porque foi isso o que Ele deu para os seus discípulos. Mas Ele continuou aqui dizendo para eles, sabendo da sua morte, sabendo da sua partida, Ele não apenas disse para os seus discípulos que eles precisavam crer na sua presença, crer nas suas promessas, mas também a palavra de Deus nos mostra que se nós desejamos vencer a luta contra o medo e contra a ansiedade, nós precisamos crer na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo diz para os seus discípulos a partir do versículo 4. E vocês conhecem o caminho para onde vou. O que você esperaria que os discípulos deveriam responder na sequência disso? É claro, mestre, que nós compreendemos, 3 anos o Senhor esteve aqui conosco, o Senhor está conosco, já nos disse que irá morrer, e nós cremos na sua ressurreição, no seu retorno, mas olha só o que Tomé irá dizer. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus Cristo coloca aqui uma grande declaração a respeito de quem Ele é. Ele nos diz aqui para os seus discípulos de que Ele é o caminho. Em um mundo muitas vezes onde nós não sabemos a direção a seguir, Jesus Cristo está dizendo, eu sou o único caminho para que você venha até o Pai. Eu sou o único caminho para que você já chegue até a Deus. Em um mundo marcado pela mentira, em um mundo que não valoriza a verdade, Jesus Cristo está dizendo, eu sou a verdade, as minhas palavras são verdadeiras. Em um mundo marcado pela morte, Jesus Cristo diz que Ele é a vida. Nós estamos aqui hoje e acabamos de contribuir há pouco com a obra de missões.
E quando Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos mostrando a exclusividade da pessoa de Cristo para a salvação. Muitas pessoas acham que todos os caminhos levam até Deus. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que o único caminho para a verdade, para a vida, esse único caminho é na pessoa de Cristo Jesus. Para onde você tem buscado orientação na sua vida? O que a palavra de Deus está nos colocando é que o único caminho que há para nós que desejamos vencer essa luta contra o medo e contra a ansiedade, ela se encontra em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação. Qual foi a resposta de um dos discípulos, Filipe, diante disso? Filipe, no versículo 8, nós vemos que ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Diante disso, Jesus Cristo coloca: mas há tanto tempo eu estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quando nós paramos para ler algumas partes da Bíblia, nós olhamos para os discípulos e falamos: mas que homens incrédulos, né? Não é possível, Jesus Cristo está colocando todas essas verdades diante deles, e eles ainda pedem: olha, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Agora pare para observar, quantas vezes, quando nós estamos na nossa luta contra o medo e contra a ansiedade, nós dizemos: olha, se Deus, se o Senhor pelo menos falasse comigo, se o Senhor pelo menos aqui colocasse de maneira clara aquilo, revelasse a sua vontade de maneira clara para mim, colocasse algo diante de mim, a minha vida ficaria muito mais tranquila. Sabe para onde Jesus Cristo aponta para Filipe, diante deste pedido para que mostre-nos o Pai? Que o Filipe estava dizendo: dá-nos uma prova, uma evidência, uma manifestação de que Deus ele existe, de que Deus ele está aqui. Jesus Cristo diz: as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele fala: creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Sabe o que Jesus Cristo aponta ali para Filipe? Filipe, o que você está precisando não é de ver o Pai, porque quem vê a mim vê o Pai. O que você precisa crer na minha palavra e nas coisas que eu faço. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, ela nos coloca que Deus ele falou de diversas maneiras aos pais no passado. Mas Ele nos coloca que nos últimos dias Ele nos falou por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, aquele que é a expressão exata do seu ser. E o que a palavra de Deus nos mostra com isso, é que nós muitas vezes queremos que Deus faça alguma manifestação especial para nós, que nos mostre algo de especial, porque nós estamos negligenciando aquilo que Ele nos diz na sua palavra e as obras que Ele revela nas suas Escrituras. Todas as vezes que nós estivermos pedindo algo de especial para Deus, fora daquilo que está revelado nas Escrituras, é uma indicação que nós não estamos lendo e meditando na palavra de Deus. Qual é a resposta que você está buscando aqui nessa manhã? Onde você tem buscado essa resposta? A palavra de Deus nos coloca e nos convida nessa manhã a nós crermos na pessoa de Cristo Jesus, porque veja, meus irmãos, é possível você viver a vida da igreja, é possível você participar de todas as programações, é possível você até acreditar teologicamente em quem é Jesus, mas você não conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo com esses discípulos. Eles andaram por 3 anos com Jesus, mas ainda não haviam compreendido quem era a pessoa de Cristo. Você conhece a Cristo Jesus? O Jesus Cristo que você conhece é o Jesus Cristo que é aquele que é revelado nas Escrituras e aquele que testifica a nós na sua palavra por meio das suas obras? Porque ele vem nos falar aqui na sequência a evidência se nós cremos ou não cremos nele. Versículo 12.
em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Sabe quando a gente no passado, ou em algum momento na vida, pediu para Deus falar com a gente abrindo assim, colocando o dedo? Fala aqui com a gente. Imagina só, muitas pessoas abriram, e se caísse isso daqui, falou, olha, que tal um cheque em branco que Deus está me dando, porque Ele está dizendo que tudo aquilo que eu pedi, alguma coisa que pedir no nome dEle, Ele fará. Mas o que Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos? E Ele diz, em verdade eu vos digo, Ele fala que aquele que crê nele, fará obras maiores que Ele, e o que Ele pedir ao Pai, isso será concedido. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Não pense você, o que a palavra de Deus está dizendo, que nós faremos milagres maiores do que Jesus. Veja, nós não precisamos realizar nenhum sinal. Quando nós lemos o Evangelho de João, na sua primeira parte, ele tem um livro que é chamado Livro dos Sinais. E no Evangelho de João, 7 sinais são apresentados, e esses sinais têm um objetivo muito claro, que era mostrar quem era a pessoa de Jesus Cristo. Você não precisa provar para ninguém que você é Deus, mesmo porque você não é. Os sinais que foram registrados aqui foram justamente para revelar quem era a pessoa de Cristo. O que Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos é que eles fariam obras maiores do que Ele, no sentido de que a obra de Jesus Cristo ficou restrita no período da sua vida, ali na região da Judéia, na região de Jerusalém, mas no livro de Atos nós vemos que a igreja deveria começar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e se espalhar até os confins da terra. Hoje nós estamos aqui, contribuindo para a obra de missões. Hoje nós temos missionários espalhados pelo mundo, pregando a palavra de Deus. Então nós fazemos obras maiores justamente nesse sentido, de que Jesus Cristo subiu ao céu, enviou o seu Santo Espírito, capacitou a sua igreja para pregar a sua palavra ao mundo, para alcançar os eleitos, e dizendo que tudo aquilo que nós pedimos dentro desse propósito, será concedido pelo Senhor. Você tem orado para que pessoas sejam salvas onde você mora? Você tem orado pelos missionários que nossa igreja tem ajudado? Você tem orado para que pessoas venham ser alcançadas através da instrumentalidade da sua vida, de você pregar o Evangelho para essas pessoas? Porque o que a palavra de Deus está dizendo, que é aquilo que nós pedimos no nome dEle, no sentido de realizarmos a sua obra, se nós pedimos alguma coisa no seu nome, Ele o fará. O Senhor nos dá o privilégio, Ele coloca em nossas mãos o ministério da reconciliação. Então, uma evidência de que você crê em Jesus é a seguinte: você tem feito a obra de Cristo Jesus? Porque se você crê na pessoa de Cristo, a maneira que você evidenciará isso é o que Ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Uma pessoa que crê em Cristo Jesus é uma pessoa que está proclamando a palavra do Evangelho. Uma pessoa que crê em Cristo Jesus é uma pessoa que está na sua vida em missão, porque ela faz aquilo que o seu mestre faz. E ela faz com fé, sabendo que se pedirmos alguma coisa ao nosso Pai, Ele nos concederá, e sabe por que Ele fará isso? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você deseja vencer a luta contra o medo e contra a ansiedade? Jesus Cristo nos conclama aqui nessa manhã a crermos na presença dEle na nossa vida. Ele aponta o nosso olhar para nós olharmos para a casa do Pai, para nós crermos nas suas promessas que estão colocadas nas Escrituras. Ele nos aponta também para a sua pessoa, nos mostrando que aqueles que nele creem farão obras maiores, e aquilo que clamarmos a Cristo para o crescimento do seu reino,
para que o seu nome seja glorificado, para que o Pai seja glorificado no Filho, nos será concedido.